sentimento quando penso. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Aleluia. Quantos creem nessa verdade? Nada e nem ninguém pode nos separar desse amor. Você pode dar um aplauso ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O seu nome é Jesus. Jesus, 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 Jesus. Nós te damos honra, glória, toda a adoração, toda a nossa devoção, todo o nosso louvor. Tudo que fazemos aqui é para o louvor da sua glória, Jesus, Jesus. Ele me ama, Nosso Rei, nosso Senhor e nosso Ele nos Salvador. ama. Aleluia, aleluia. Você já falou com esse irmão que está do seu lado hoje? Dê um sorriso para ele, mostre a dentadura. Isso. Diga assim: Jesus te ama e eu também. Aleluia, glória a Deus. Que manhã gloriosa. Aleluia. Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Levante a sua mão para a gente conhecer pela primeira vez. Que bênção. Tem gente ali, 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 aqui. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Cada pessoa está nos visitando e adorando a Jesus pela primeira vez conosco. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Bom dia a todos. Como é bom estarmos juntos. Obrigado, viu? Glória a Deus. Que bênção, viu, Júnior? Deus abençoe vocês grandemente. Glória a Deus. Daqui a pouco vocês voltam, tá? Rapidinho, tá bom? Glória a Deus. Queridos, ontem nós tivemos aqui um dia lindo. Quem estava na Páscoa Solidária? Quem fez parte disso? Levante a sua mão. Sei que tem alguns que vão vir à tarde. Foi meio puxado ontem. Um dia inteiro de ação solidária aqui. Barbeiros, cabeleireiras, manicure, pedicure. Tinha psicólogos, tinha médicos aqui servindo, empresários. Tinham homens e mulheres de Deus aqui servindo. Eu não sei quantas crianças ao total, mas depois eu pego com a pastora Bia. Estiveram aqui também, sendo servidas aqui. E também estiveram no Ala Park. Glória a Deus, foi um tempo poderoso. Uma galera foi ministrada aqui, recebeu a palavra, almoçaram. Foi algo lindo, gente. Olha para o seu irmão e diga: isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Amém? Glória a Deus. Se você entrasse aqui ontem, você ia pensar, eu não sei o que você ia pensar, mas não estávamos nesse formato. Tinha gente cortando cabelo ali, gente fazendo unha aqui, gente preparando uma coisa. Era uma bagunça santa. Mas no final, pessoas se entregaram a Jesus. Pessoas foram amadas, abraçadas e puderam provar do amor de Cristo através da sua vida, através da minha vida, através da igreja. Essa é a nossa missão. Amém, queridos? Você é feliz por isso? Eu não sei você, mas eu vivo o sonho de igreja que eu tinha sonhado para viver. Alguém aí comigo? Eu sonho o sonho de igreja que um dia eu sonhei para viver. Diga para o seu irmão assim: essa igreja é você. Essa igreja somos nós. Então diga para ele: não para não. Aleluia. O túmulo vazio aponta para uma revelação muito maior do que aquilo que a gente imagina. Então nós não estamos aqui para celebrar só a Páscoa.
ou para celebrar um túmulo vazio, mas nós estamos aqui para honrar um trono que está ocupado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Obrigado, minha irmã. Glória a Deus. O túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Ele está à destra do Pai. E não só à destra do Pai, mas Ele está sentado no trono do meu e do teu coração. Alguém recebe? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Efésios. Efésios capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. Não sei se vocês perceberam, mas nós estamos em reforma. Estamos agora colocando um piso novo, para a glória de Deus. Quem já passou por ali, ó, por aquele lado, ó, já viu a diferença, né? Meu Deus, eu passei e falei, nossa, estou em outra igreja. Agora imagina todo o templo com esse piso. Isso é uma benção. Temos alguns irmãos que estão na correria para conseguir deixar toda a parte elétrica funcionando. Nós compramos mais 3 máquinas de ar-condicionado. Mas na hora que nós ligamos, tivemos aí um problema técnico. Então tivemos que mexer em toda a parte elétrica também para comportar, para suportar. Então amanhã os irmãos estão aqui, terça, quarta, estamos correndo para todas as máquinas estarem funcionando até a festividade. Amém? Ore por isso, profetize, olha para o seu irmão e diga assim, não murmura não. Aleluia, diga não reclama não. Profetiza que tudo vai ficar bem. Amém? A gente começou na garagem, não tinha nada, nem beleza, nem estrutura, nem formosura nenhuma, né? Eu levei uma irmã uma vez, uma cliente minha, para ir no culto da garagem. Aí ela foi embora. Aí no outro dia eu falei assim, você gostou do culto? Ela falou, eu gostei, muito bom, eu senti assim algo bom. Mas eu não consegui ficar tranquilo, porque eu olhava para um lado, tinha um rapaz com um rosto de marginal. Aí o da frente parecia 2 meninos que tinham me roubado. Eu falei, é assim mesmo, Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. E agora esses meninos estão tudo aqui, pai de família, pregador da palavra, profissionais, empreendendo. Jesus é lindo, né, gente? Então foi assim que a gente começou, sem beleza, sem estrutura, sem formosura nenhuma. Estamos melhorando pouco a pouco. Amém? Até Jesus voltar a gente vai estar melhor. Glória a Deus. Efésios capítulo 1, verso 3. Não, pode ser do 1 mesmo. Não, pode ser do 3 mesmo. Só para ver se vocês estão rápidos. Isso. É só as TVs que... Alguém está querendo comprar uma TV? Eu tenho um problema com essas TVs, que elas nunca funcionam como devem funcionar. Aleluia. Vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amém? Glória a Deus. Coloque a Bíblia no seu assento, feche os olhos durante 1 minuto, coloque a mão no seu coração, se achar melhor, mas fale com Jesus agora, fale com o Espírito Santo agora, peça para Ele te responder, peça para Ele te direcionar, peça para o Senhor falar com você através da palavra dEle. Pai, nós te damos graças, nós te louvamos mais essa oportunidade de estarmos reunidos aqui como tua igreja, como teus filhos, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, porque celebramos a ressurreição do nosso Mestre e do nosso Senhor. E não só celebramos a ressurreição, mas honramos a presença viva dEle, que está sobre nós e em nós nessa manhã. Te pedimos, Senhor, que o Senhor continue nos ministrando, que esse ambiente continue governado pelo Espírito da verdade. Fala ao nosso coração, Senhor.
quebranta o nosso coração, abre o nosso entendimento para recebermos a revelação da obra da cruz nessa manhã. Pai, nós declaramos que toda fortaleza na mente seja destruída nessa hora, que todo argumento e toda altivez contra o conhecimento de Cristo seja destruído no poderoso nome de Jesus. Leva a nossa mente cativa ao senhorio de Jesus Cristo de Nazaré, para que possamos compreender qual é a vontade do Pai para nós nessa manhã. Declaramos, Jesus, que não há ninguém maior ou melhor do que o Senhor aqui. Tudo aqui é para o louvor da sua glória. Você que crê em concordância, diga amém. Toma o seu lugar aplaudindo ao Senhor. Aleluia. Se puder deixar só as azuis, por favor, que eu acredito que vai ficar melhor na questão também do calor. Você pode desligar as brancas, amém? Glória a Deus. Acho que vai dar certo. Isso, vocês estão me enxergando aqui? Tá tudo bem? Dá para você enxergar a sua Bíblia aí? Ok, se não der, você coloca aqui no telão, que vai dar tudo certo, amém? Queridos, Igreja do Cordeiro, nós estamos aqui diante de um momento histórico, mas não histórico somente, mas o começo de um novo governo. Então hoje nós vamos entender um pouco, em poucos minutos, que a Páscoa não é só para celebrar a ressurreição do Cordeiro que se entregou sem pecado, mas a Páscoa também é um sinal profético para assumirmos uma postura como cidadãos do reino de Deus e como filhos de Deus nessa terra. Nós estamos aqui diante de uma palavra, de uma revelação de apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. E vocês que são igreja de Cristo aqui na IAP Vila Matilde sabem que durante todos esses anos eu falo muito sobre Efésios capítulo 1. Porque quando nós recebemos a revelação de que nós estamos nessa terra, não de forma acidental, e não somos frutos apenas de um relacionamento amoroso do papai e da mamãe, mas nós estamos aqui porque Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, tudo começa a mudar. Nós precisamos compreender isso. Deus nos escolheu antes de sermos formados no ventre da nossa mãe. É a própria palavra que nos afirma isso. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos deu um predestino, Ele nos predestinou como seus filhos de adoção. Porém, quando eu tenho essa consciência, eu não aceito mais o espírito de orfandade na minha vida. Quando eu tenho essa consciência, eu não aceito mais o espírito de rejeição. Quando eu tenho essa consciência, eu não sou mais afetado pelo complexo de inferioridade, porque eu entendo que Ele me escolheu, e exatamente desse jeito, era para nascer nessa família, com essa estrutura, nesse tempo e nessa geração, para cumprir um propósito nessa terra. Ele me predestinou para ser seu filho. Nós somos filhos. O Senhor não nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele não nos predestinou para pertencermos a uma religião, para pertencermos e praticarmos ritos religiosos. A Bíblia é clara e diz que Ele nos predestinou para sermos filhos. Quando nós temos esse entendimento, muita coisa que nos limita a viver uma vida debaixo da presença e do governo da presença como filho de Deus é desconstruída. Porque o Senhor não me chama de evangélico, Deus não te chama de católico, Deus não te chama de espírita, Deus não te chama por uma religião, Ele te chama pelo nome. Ei, você é meu filho, você é minha filha, eu te chamo pelo nome, eu te tomo pela minha mão direita, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento, é o que diz a palavra em Isaías. Você é filho, você é filha. A palavra diz que o meu e o teu nome está cravado na palma das mãos dEle. Ah, meu Deus. Olhe para alguém e diga: você não sabe, meu irmão, mas você está do lado de alguém muito importante. O meu nome está cravado nas mãos do meu Senhor. O meu nome está gravado nas mãos do meu Senhor. Às vezes, algo que tentou afetar a humanidade,
que tentou afetar o plano A de Deus. E não é porque algo tentou afetar o plano A de Deus que Deus teve um plano B. Deus nunca teve plano B. Deus não tem plano B. Deus tem um plano original. E esse plano original está se cumprindo na minha e na tua vida. Pastor, mas eu estou passando por um processo terrível. Pastor, mas eu estou passando por uma dificuldade. Uma crise emocional, pastor. Eu estou passando por uma dificuldade no relacionamento. Eu estou passando por uma dificuldade na área financeira, na área familiar. Eu não sei qual é a área que você está passando ou enfrentando uma dificuldade. Mas eu te convido a correr para o plano original. A entrar no plano original de Deus. Porque o plano original de Deus não mudou. Toda vez que eu passei por momentos de aflições, de quase morte, na verdade, que eu descobri é que eu estava longe do plano original de Deus para a minha vida. Mas o dia que eu tive um encontro com Ele, eu comecei a entender, para onde iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Ele nos predestinou para sermos seus filhos. Esse é um pré-destino, diga comigo, pré-destino. Existem pessoas que não querem ser filhos. Pasme, existem pessoas que não querem ser filhos de Deus. Vou dar um exemplo simples. Já viu aquela pessoa que ela não quer saber de Deus? Ela não quer buscar a Deus. É a escolha dela não servir a Deus. E muitas vezes vive uma vida de mentira. É triste isso, mas vive uma vida de fachada. Vive uma vida mentirosa. E toda pessoa que vive uma vida mentirosa não é só uma pessoa que vive mentindo, mas é uma pessoa que aceita viver uma mentira de vida. Ela tem um outro pai. A Bíblia diz que o pai dessas pessoas é Satanás. Ele é o pai da mentira. Então existem sim pessoas que não querem ter Deus como pai, que escolhem outros pais, que escolhem outras referências, que buscam paternidade em falsos pais. Porque só existe um pai que nos amou de tal maneira, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Esse plano, o diabo pensou que ia conseguir afetar através da serpente, incorporando, ou Satanás incorporando na serpente, persuadindo Eva. E ali Eva, ela é persuadida, ela come do fruto, ela dá do fruto para o seu marido. E a Bíblia diz em Romanos 3:23, põe para mim rapidamente, quando eu citar, vocês colocam por favor. Romanos 3:23, pois todos pecaram, diga todos pecaram. Olha para o seu irmão e diga todos pecaram. Eu pequei, você pecou, nós pecamos, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, o pecado veio para afetar toda a humanidade. O pecado foi o vírus que afetou a matriz, que afetou a nossa mente, que afetou a nossa alma e consequentemente afetou o nosso corpo. Porque Adão não foi projetado para morrer. Olha para o seu irmão e diga, você não foi projetado para morrer. Por isso que ele disse para Marta, para Maria, ei, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque o plano original não mudou. Você não foi projetado para morrer. Por isso que eu e você vamos passar uma vida eterna com Ele. Alguém aí comigo? Então o pecado entrou para tentar afetar o plano original. Satanás pode até ter acreditado que teria conseguido algo, mas já em Gênesis 3:19, Deus ele já acaba com a alegria do diabo, porque ele olha para Adão e ele diz, Adão, agora você vai comer do suor do seu trabalho. Antes era uma adoração, agora vai ser sacrifício. Ei mulher, agora você vai sentir dores de parto, e você serpente vai rastejar, vai comer o pó da terra, e da semente dessa mulher vai nascer um que vai esmagar a sua cabeça. Pensa num cara que tinha ficado feliz, o diabo. Pensa em alguém que agora deixou de ficar feliz, porque ele ficou perturbado. Porque antes ele só tinha se rebelado, antes ele só tinha conseguido convencer a terça parte dos anjos. Aí ele conseguiu persuadir Eva, pensou que estava tudo bem. E agora veio uma notícia pior. Pensou que você tinha se rebelado, que tinha conseguido. Agora vai ter um que vai nascer da semente dela e vai esmagar a sua cabeça. Agora ele
ficou perturbado porque ele queria matar todo menino que nascesse. Porque ele já sabia que algum momento, em alguma época, ia nascer um da semente dela que ia esmagar a cabeça dele. E aí nós vemos a história. Nós vemos Herodes perseguindo o povo de Deus. Aí nós vemos Deus usando a casa. Nós vemos Faraó perseguindo o povo de Deus. Nós vemos Deus usando a própria casa de Faraó para esconder um libertador. É Deus brincando. Deus é muito engraçado, gente. Deus é muito divertido. O diabo está desesperado, ele coloca no coração de Faraó, mata todos os meninos. Aí Deus fala, você não sabe de nada, se eu quiser eu escondo ele dentro da sua casa. Você vai sustentar ele, você vai dar estudo, você vai dar estrutura. Vai ser 40 anos ele vivendo debaixo do seu teto e você nem vai saber que é ele. Ai, alguém aí comigo? Esse Deus não é gente, ele faz o que ele quer, como ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quiser. E aí no tempo de Herodes a mesma coisa. E agora Jesus fica 30 anos vivendo em Nazaré, um lugar de poucos habitantes. Nasce em Belém, um lugar pequeno, apertado, mas é conhecida como Casa do Pão. Tinha uma promessa. Ele nasce em Belém, ele vive em Nazaré, ele é filho do carpinteiro e da Maria. Herodes não consegue descobrir quem é. Ninguém consegue descobrir quem é. E de repente, quando ele encontra João no Jordão, ele é batizado, o pai grita, eis aí o meu filho amado em quem me comprazo. Eu fico pensando no desespero do diabo. De novo Deus me pegou. Eu não sabia, mas era Moisés dentro da minha casa. E Moisés liberta o povo. Eu não sabia, mas era o filho do Zezinho e da Maria. Era o carpinteiro de Nazaré em todo esse tempo. E nós sabemos da história. O pecado veio para querer tentar afetar o plano A de Deus. Mas nós sabemos, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor, o que você está querendo dizer? Deixa eu construir essa ideia para você, esse raciocínio. Você está aqui para cumprir o propósito. O diabo tentou afetar desde o princípio o propósito do homem nessa terra, que era governar e exercer governo debaixo de uma pátria, debaixo de um governo, debaixo de um domínio, e esse governo se chama Reino de Deus. O homem tem um propósito de governar a terra, debaixo do poder do Espírito e da autoridade do Reino de Deus. Por isso nós somos chamados cidadãos do Reino de Deus. O diabo tentou afetar isso, mas Deus disse, não vai ficar desse jeito, eu vou resolver esse problema, porque o meu plano A é plano A. Ele não mudou. Ele entrega o seu Filho, para que eu e você pudéssemos ter acesso a esse governo, e não ter só acesso a esse governo, mas vivermos esse governo do reino de Deus. Isaías 53, coloca para mim por favor. O povo estava esperando um líder militar, o povo estava esperando um general que ia destruir Roma, que ia destruir os exércitos de Roma, os soldados de Roma. Porém, olha que a palavra diz, em Isaías 53, são 700 anos antes de Cristo nascer. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, alguém diga amém, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.
Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado. E da sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá sua posteridade e prolongará os seus dias. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto de sua alma e ficará satisfeito. Eu creio que Jesus está olhando para essa igreja hoje. Pessoas adorando a Ele. E essa palavra se cumprindo. E Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Congela, por favor. Escute. Todos pecaram, diga, todos pecaram. Todos pecaram. Mas olha o que a palavra diz: o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levarás sobre si. Escute, todos pecaram, mas em Cristo, todos podem ser justificados desse pecado. Todos foram destituídos da glória de Deus, todos foram deserdados, todos perderam essa posição, todos perderam esse lugar por causa do pecado, mas todos aqueles que reconhecem o sacrifício de Jesus, a obra da cruz, e recebem Ele como seu Senhor, como seu Salvador, como seu Rei, como seu Mestre, todos esses que recebem Jesus, têm o direito de ser justificado, porque Ele nessa cruz levou todas as nossas iniquidades. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que a Páscoa não tem nada a ver com coelho. Coelho não foi sacrifício, coelho não pagou preço, chocolate não traz vida e abundância. É bom, mas não transforma caráter, não paga preço de sangue. Ei, a Páscoa não tem a ver com coelho, a Páscoa tem a ver com o Cordeiro Santo de Israel, que se entregou como uma oferta muda por amor à minha e à tua vida. Só aqueles que reconhecem o sacrifício do Cordeiro, por favor, reaja ao nível que você recebe a justificação através dele. Recebe. Nós recebemos a justificação através do sacrifício do Cordeiro. Escute, esse sangue não foi só para nos purificar, não foi só para pagar o preço dos nossos pecados, não foi só para nos lavar. Ei, coloca para mim Êxodo, por favor, Êxodo 12, 13. Nós vemos que antes de Jesus há um sinal profético do sangue do Cordeiro sendo colocado sobre os umbrais da casa dos hebreus, em meio às 10 pragas que foram enviadas sobre o Egito. E olha o que a palavra diz: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Ei, deixa eu te dizer algo: o sangue de Cristo não foi só para remir os meus e os teus pecados. O sangue de Cristo é para nos blindar. O sangue de Cristo é para nos proteger. Ai, meu Deus. Deixa eu te explicar, crente. Ei, a tua arma de ataque é o nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus, eu dou uma ordem aos demônios: sai da minha casa. Eu dou uma ordem: sai do meio da minha família. Larga a mente do meu filho, larga a mente do marido, larga a mente da esposa. No poderoso nome de Jesus eu ordeno: espírito de doença, sai do meu lar. Espírito de doença, eu te proíbo na minha vida, em nome de Jesus. Espírito de miséria, espírito de escassez, no poderoso nome de Jesus eu declaro que toda maldição é quebrada. Eu declaro que toda macumbaria é desfeita, toda feitiçaria é desfeita. O nome de Jesus é uma arma de ataque.
Mas precisamos de uma arma de defesa. O sangue de Jesus é a nossa arma de defesa. O nome dele é a nossa arma de ataque. E o sangue dele é a nossa arma de defesa. Deixa eu te explicar melhor. Quando o diabo olha para mim e para a tua vida, quando o reino das trevas olha para mim e para você, ele não está olhando para o presbítero Miqueias, ele está olhando para Cristo sobre o presbítero. Ai, alguém precisa entender isso. Ei, quando o reino das trevas olha para o Alain, não está vendo o intercessor Alain, está vendo o sangue de Jesus sobre ele. É como o espírito da morte passando sobre as ruas do Egito e via o sangue. Aqui tem o sangue do Cordeiro. Opa, eles têm um dono, eles têm alguém que blinda, eles têm alguém que protege. É uma blindagem, é uma proteção, é um selo de conquista. O que é isso? Nós somos um povo exclusivo, adquirido e comprado pelo sangue do Cordeiro. Por favor, bate na mão de duas pessoas e diga: não tenha medo. Praga não pega na tua vida, maldição não pega na tua vida, inveja não pega na tua vida, olho gordo não pega na tua vida, mal nenhum chegará à tua tenda. Assim diz o Senhor, porque o sangue do Cordeiro está sobre nós. Se alguém acredita, por favor, reaja ao nível que você recebe essa palavra. O sangue do Cordeiro nos marca como propriedade exclusiva. Narakaman subidigiaba subiadababash. Da cabaix requebou. Aí eu estou vendo no meu espírito que tinha gente aqui ainda com medo de vulto, com medo de uns barulhos dentro da casa. Ei, chegou a hora de você se posicionar, meu irmão. Você está blindado com sangue. Quem tem que ter medo de você é o capeta. Quem tem que ter medo de você é o vulto. Quem tem que ter medo de você é o inferno. Você pisa, e se ele vir por um caminho, por 7 caminhos, ele terá que fugir. É o que diz a palavra de Deus. Ei. Narakamamachoque bababas. É Isaac pegando, tocando em Jacó com a sua mãe Rebeca tem uma ideia de colocar pelos, porque Esaú era peludo. Isaac conhecia Esaú, conhecia Jacó, e sabia que Jacó não tinha pelos no braço. E agora Isaac já não estava enxergando. Chega para cá, meu filho. Aí vem Jacó, só que Jacó coloca pelos. Aí ele desconfia da voz. Essa voz é meio estranha. Se aproxime, meu filho. Se aproxime, meu filho. Se aproxime, meu filho. Se aproxime, meu filho. A voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Deixa eu te explicar. O sangue de Jesus está sobre nós. E quando eu digo Pai, em nome de Jesus, Deus ouve e diz: a voz é do Jonatas, mas quando eu olho para ele, eu vejo Jesus. Porque Deus te ouve, porque Ele não ouve pecadores, mas Ele ouve quem foi justificado. Ai, alguém aí comigo? Ele ouve quem foi justificado. Quando você está orando, pode ser a tua voz, mas quando ele olha, ele vê o sangue de Jesus. Quando ele olha, ele vê Jesus. Por isso que Paulo diz que nós somos revestidos. Chacoalhe alguém e diga: você está revestido de Cristo. De Cristo. O sangue de Jesus não só revela que somos propriedade dele, não só purifica os nossos pecados. Ai, pastor, o senhor disse que Deus não ouve pecador. Como assim? Eu sou pecador. Eu também sou. Deus não ouve pessoas que decidiram viver no pecado. Não tem como. Quantas vezes eu estava algemado dentro da viatura, eu dizia: Deus, mano, grande é o Senhor, dentro da viatura. Aí o polícia: você é crente, demônio?
Deus, o Senhor tem um plano, tira mais uma vez. E você acha que Deus tirou porque Ele ouviu a minha oração? Eu merecia ir para lá. Você acha que Deus me ressuscitou dos mortos de uma overdose de cocaína com 16 anos de idade porque eu não merecia ir para o inferno? Não foi por causa disso. Porque Tiago 5,16 se cumpriu. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu estava em iniquidade. Iniquidade, alguém que vive em iniquidade está de forma ilegal na terra. Alguém que está em iniquidade, o que é estar em iniquidade? Alguém que pecou, do pecado gostou, não tem problema, não aconteceu nada, transgrediu, virou um transgressor, tem uma vida de pecado, e agora não estou nem aí para nada nem para ninguém, a minha vida vai ser assim mesmo, eu viro um iníquo, alguém que vive pecando sem parar. Essa pessoa, ela está já propensa a pegar um elevador direto para o quinto dos infernos. Calma, você não vai para lá, amém? Não tenha medo desse nome, porque você escolheu Jesus, então você não vai para lá, eu não vou para lá. Ok? Mas como assim? Porque o salário do pecado é uma pessoa que vive dessa forma, ela já escolheu o que ela quer. E por quê que muitos ainda estão vivos? Primeiro, number one, o diabo está usando, é o cavalo dele. Ele usa para destruir outras vidas, ele usa para influenciar outras vidas, ele usa para montar um esquema de uma facção de tráfico de drogas, um esquema de uma facção de tráfico de órgãos, um esquema de uma facção de fofoca no meio da igreja. Graças a Deus aqui não tem, aleluia. Então o diabo está usando, o diabo está usando, o diabo está usando. Então o diabo não quer levar, porque ele está usando. E o segundo motivo de muitas pessoas que estão vivendo dessa forma não ser levado, é porque tem um pai orando. É porque tem uma mãe orando. Alguém precisa entender isso. Eu me lembro, Júnior Augusto, que quando eu voltei para Jesus, tive esse encontro com Jesus, eu voltei. Na outra semana inventaram uma vigília na casa do meu pastor, só para poder eu participar da vigília com outro irmão que estava desviado comigo, que voltamos junto para Jesus. E aí fomos para a vigília. No primeiro dia da vigília, sem querer, a pastora tirou do rack um bilhete assim: pastores, por favor, ora pelo meu filho Jonatas, que faz 3 dias que ele não volta para casa. Você acha que eu estou aqui? Quero te dar uma notícia. E você está aqui porque você merecia ou porque eu merecia? Não, nós estamos aqui porque alguém estava orando por mim e por você. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Deus disse para Abraão: Abraão, se tiver 50 eu não destruo, se tiver 40 eu não destruo, se tiver 35 eu não destruo, se tiver 30 eu não destruo, se tiver 25, se tiver 20, se tiver 10, Abraão, mas não tem 10 justos lá, então eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Mas se tivesse, pela intercessão de Abraão, ele não destruiria. Deus disse: eu vou destruir todo o povo, Moisés. Deus disse: o povo é teu, não é meu. O que os seus inimigos vão dizer se o Senhor destruir o povo? Eu gosto muito de Moisés, aleluia. Moisés, ele pregou para Deus, e Deus decidiu não destruir o povo. Um intercessor. Nós precisamos entender isso. O sangue de Jesus, ele nos justifica quando nós reconhecemos que somos pecadores e precisamos dessa justificação. Então, quando você for orar, diga: Senhor, me perdoa pelos meus pecados, me perdoa pelas minhas falhas. Aleluia, hoje é culto de ceia, estou entendendo o propósito. Senhor, me perdoa, Senhor, pelos meus erros, pelas minhas falhas. Me purifica com teu sangue, Jesus. Pecados que eu cometi intencionalmente, pecados que eu cometi de forma inconsciente, pecados que eu cometi, Senhor, que eu nem percebi. Me purifica com teu sangue, me perdoa pelos meus pecados. E aí você começa a agradecer a Deus, e aí você começa a apresentar petições a Ele. Não entra já logo não, assim, sabe? Deus, não, se arrependa primeiro. Tem um processo para entrar no Santo dos Santos. O processo é sacrifício, arrependimento, a adoração, a queima do incenso e depois glória de Deus. Alguém aí comigo? Nós precisamos entender isso. Somos justificados pelo sangue, mas não é só ser justificado pelo sangue ou receber essa blindagem onde o mundo espiritual vê Jesus em nós. Tem um propósito muito poderoso dentro disso. Porque para que
seríamos justificados. Para qual propósito seríamos justificados? Só para irmos morar no céu? Para qual propósito nos tornaríamos um povo adquirido? Para qual propósito seríamos blindados com a etiqueta do sangue do Cordeiro? Simplesmente para dizer, agora eu sou crente, eu sou melhor do que os outros, agora eu tenho... Não. 2 Coríntios capítulo 3, verso 6, coloca para mim por favor. 2 Coríntios 3, 6. O qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O sangue de Cristo nos capacita, nos habilita para sermos ministros dessa nova aliança. Nós vamos celebrar o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, a morte, a ressurreição de Cristo. E nós vamos participar, beber do cálice, que é o símbolo da nova aliança no sangue de Cristo. Aleluia! Só que esse sangue de Cristo não é só para nos levar a uma nova aliança, mas é para nos transformar em ministros de uma nova aliança. Ai, meu Deus do céu! Quando nós entendemos isso, muita coisa começa a mudar. Agora eu não sou só mais um crente na família, eu sou ministro de uma nova aliança. Agora eu não sou um religioso que fica julgando as pessoas, eu sou ministro da nova aliança. O que é isso? Alguém pecador, alguém que está vivendo iniquidade, alguém que está fazendo coisas horríveis, alguém que ninguém acredita. Quando encontrar você, não vai ver só alguém blindado pelo sangue, não vai ver alguém só justificado, mas vai ver alguém que pode dizer, meu irmão, eu conheço alguém que pode mudar a tua história. Por favor, olha para o seu irmão e diga, o sangue de Jesus nos comissiona para sermos ministros, para uma nova conquista. Ei, o sangue de Cristo nos separa como uma autoridade do céu. Alguém aí comigo? Alguém aí comigo? O sangue foi derramado, porque Ele foi crucificado. Diga, Ele foi crucificado. Sangue derramado, mas Ele ressuscitou. O plano A não mudou, o plano A sempre foi o plano A. Qual foi o segredo de Jesus? Para ele se manter em meio ao processo. Eu preguei sobre isso na conferência. Ele é o alfa, ele é o início, ele é o ômega, ele é o fim. Ou seja, eu e você começamos nele. Nós entendemos Efésios capítulo 1. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E nós vamos terminar nele. Aqueles que quiserem terminar nele, aquele que escolher terminar nele, aquele que escolher receber o sacrifício dele. Então eu sei que eu vou começar nele. Ele é o alfa e ele é o ômega, ele é o fim. E todos aqueles que quiserem vão terminar nele. Mas o maior desafio é o que acontece no meio do caminho. Aí, alguém aí comigo? Chacoalha duas pessoas assim, diga, já está acabando. O maior desafio é o caminho. Porque começar eu comecei nele. Só que no meio do caminho vem a serpente. No meio do caminho vem o pecado. Eu cheguei a uma conclusão, e até na aula que tivemos aqui, a aula master da vida no Espírito, me perguntaram isso. Qual o maior desafio para viver uma vida no Espírito? Me perguntaram. Qual é a maior guerra a ser enfrentada para viver uma vida no Espírito? E nós sabemos que existe uma guerra que milita entre a carne e o Espírito, é ou não é? Carne e Espírito, essa guerra é infidável. Porém, se nós analisarmos bem, a maioria das atitudes que temos na carne foi cedendo às emoções, foi cedendo os desejos da nossa alma. Então, essa guerra entre a carne e o Espírito, eu posso dizer que é uma guerra entre a alma e a carne contra o Espírito. Porque o que te fizeram na carne, o que você recebeu na carne, o que entrou pelos seus 5 sentidos, pela sua audição, pela sua visão, pelo seu tato, olfato e paladar, que são as 5 janelas da alma, o que entrou pelo seu físico, afetou as emoções. E o que afetou as emoções, trouxe uma corrupção na carne.
Quantas pessoas não falam com o pai? Quantas pessoas não falam com a mãe? Quantas pessoas não perdoam fulano, não perdoam ciclano? Por quê? Porque algo aconteceu que feriu a alma, e o comportamento na carne é não perdoar, porque começou com uma frustração emocional. Alguém aí comigo? Então o que acontece no meio do caminho, eu comecei nele e eu vou terminar nele. Como Jesus começa, ele é o verbo, e o verbo era Deus. Alguém entende isso? Ele estava desde o princípio, ele estava desde o Bereshit, ele é o começo de tudo. Tudo foi feito por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Ele sabia como, ele sabe como vai terminar, porque ele é o fim. E o que sustentou ele no meio do caminho? Porque ele não disse, está acabado. Coloca João 19:30. Jesus não disse assim, está acabado, Senhor. Em teus braços ou em tuas mãos ou no Senhor eu entrego o meu espírito. Ele não disse está acabado, pastor Lucas. Ele não disse está terminado. Ele disse está consumado. Quando Jesus tomou o vinagre, ele disse está com... Por favor, diga assim, está consumado. Diga está consumado. Isso significa não está acabado, mas está cumprido. Aquilo que ele deveria fazer para que eu e você pudéssemos estar aqui, ele fez. Não acabou ainda, eu sinto te dizer, não acabou ainda. Nós estamos em uma batalha direta, nós estamos em uma batalha de frente a frente com o diabo, com o reino das trevas. Uma batalha entre o espírito, a carne e a alma. Porém eu já sei que o final dessa guerra nós teremos vitória. Nós já somos mais do que vencedores. Jesus não disse está acabado, ele disse está cumprido. Está consumado. E por que Jesus suportou a cruz? Em alguns momentos ele disse, Senhor, se possível for, passa de mim esse. Mas que todavia... Você já teve momentos assim? Eu já tive um momento assim. Senhor, se possível for, levanta outro. Passa de mim esse cálice. Mas que todavia seja feita a tua vontade. Senhor, por favor, levanta outro. Eu só queria ser um evangelista. Eu só queria ganhar alma, Jesus. Eu não queria, Jesus, essas coisas que o Senhor trouxe. Mas que todavia seja feita a tua vontade. Alguém aí comigo? O caminho, o processo, que é o desafio. Mas sabe o que é interessante? Que Jesus, sabendo disso, evangelista Eliel, ele diz em João 14:6, eu sou o caminho. Apocalipse diz que ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Mas ele não é só o princípio e o fim. Eu sou o caminho. Sabe o que Jesus está dizendo? Ei, no meio desse processo, eu também estarei contigo. No meio desse processo eu estou com você. Eu sou o caminho. Ei, no meio desse processo, não acredita na mentira do abandono do pai, não. Não acredita na mentira da traição, não. Não acredita na mentira do abuso, não. Não acredita naquelas mentiras que te feriram, não. Fica tranquilo, sou eu que te curo, sou eu que te saro. Eu tenho um propósito para você. Eu sou o caminho e eu sou a verdade. A verdade é que eu te amo, a verdade é que eu te escolhi, a verdade é que eu te chamei para o propósito. A verdade é que você vai terminar em mim. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Em mim você vai ter vida verdadeira. Em mim você vai viver uma vida abundante. Em mim você vai viver uma vida de paz. Pastor, mas não tem luta? Tem choro? Tem. Mas o choro pode durar uma noite. A alegria vem ao amanhecer. Tem aflição? Tem. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, diz o Senhor. Romanos 14:16, porque é dele. Diga porque é dele. Diga porque é dele. Eu comecei nele, porque é dele. Ele é o alfa. Diga porque é dele. Por meio dele. Ele é o caminho. Eu não sei você, mas eu não vejo a minha vida um segundo sequer sem Jesus. Desde o primeiro encontro, desde o primeiro olhar. Por que você não voltou? Porque não dá, Ele está comigo. Porque você não recaiu? Porque não tem como, Ele está comigo. Como eu vou recair com alguém que
que nem ele comigo? Como que porque você nunca adulterou? Tem um monte de pastor adulterando. Porque não roubou, tem um monte de gente roubando. Não tem como, por quê? Porque desde o primeiro olhar, ele disse: eu serei contigo, estarei contigo até a consumação dos séculos. Então ele está comigo, não tem como voltar, não tem como cair, não tem como fazer o que não é para fazer. Por quê? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Alguém para levantar as mãos e dizer comigo: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Eu tenho uma notícia para te dar: você começou nele, e se você decidir no meio do processo, ele estará com você, e você vai terminar nele. Alguém para crer, alguém para receber, alguém para crer, alguém para receber. Porque dele, por meio dele. Sem ele eu lembro quem eu era. Sem ele eu lembro o ódio que eu carregava. Sem ele eu lembro. Quando eu me olho no espelho, eu lembro quem eu era. Mas quando eu olho para ele, eu vejo quem eu sou. Então vale a pena continuar por meio dele. Vale a pena seguir esse caminho. Vale a pena continuar com ele. Porque Jesus permaneceu. Qual foi o segredo para Jesus permanecer? Para nós pode ser um segredo, para ele não. Ele já sabia o final. Ai. Alguém aí comigo, alguém aí comigo, alguém aí comigo. A palavra de Deus diz em Apocalipse que o Cordeiro foi imaculado antes da fundação do mundo. Ai. Jesus já sabia o seu fim. Alguém aí comigo? Pastor, por que vocês não param? Pastor, porque vive uma vida tão intensa no reino? Porque vive uma vida tão intensa servindo pessoas? Porque vive uma vida tão intensa dessa forma, adorando a Deus com tudo que tem, com tudo que é, com tudo que faz? Por quê, pastor, uma vida tão intensa? Porque eu já vi o final. O final, como eu vou morrer? Não, nem quero saber como eu vou morrer. Eu já vi o final. O final é Apocalipse 22, 2. Eis que cedo veio, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sobra. 22, 12. Eis que cedo veio, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Ei, eu já vi o final. João capítulo 14. Ai, meu Deus do céu. Coloca para mim, versículo 1. Ao final: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Jesus respondeu: você dará a sua vida por mim? Ai, obrigado, Jesus, eu estou aqui. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito: pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, escute, ele foi. Olha para o seu irmão e diga: ele já foi. Diga: ele já está lá. Mas ele diz: voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Essa não é uma promessa geográfica, essa é uma promessa de uma dimensão da nossa origem. Nós começamos nele. Ele está dizendo: eu voltarei e vos buscarei para mim mesmo, para que na dimensão que eu estou, vocês estejam também. Sabe o que a Bíblia diz? Que nesse lugar toda lágrima de todo olho será enxugado. Não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Sim, não haverá mais tristeza, morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais. Noite, choro, tristeza e dor. Nunca mais. Já sabe como vai terminar. Então, fique de pé, fique de pé, fique de pé. Fique de pé, não era para ficar de pé, mas fique de pé. Fique de pé no seu espírito, fique de pé. Se levanta, se posiciona. Se posiciona. O meio do processo está difícil, mas permanece, ele está com você. Tem lutas, tem, mas ele está com você no caminho, ele é o caminho. Pastor, mas é uma perseguição, vale a pena, ele foi perseguido, foi rejeitado, ele é o nosso modelo, permanece, se levante, levante a cabeça. Você não só é povo exclusivo, povo adquirido,
Vai ser ministro de uma nova aliança. Foi chamado para o propósito. A tua família é para o propósito. Teu casamento é para o propósito. Tua vida profissional é para o propósito. Teus negócios são para o propósito. Seus dons são para Ele. Seus talentos são para Ele. Creio os olhos de Jesus. É assim que vai ser o fim, ó. Não haverá. Oh! Isso, adore, adore. Coloca Lucas 24, por favor. Terei os olhos de Jesus. Mas no primeiro dia da semana, alta da madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Então se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes. E no sábado descansaram, segundo o mandamento. Ei. Mas no primeiro dia, encontraram a pedra removida do túmulo. Mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se de que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. Aí Paulo diz, em 1 Coríntios 15:55, onde está, ó morte, a sua vitória? Eu tenho uma notícia para você. Não fica tão apegado não, gente. Olha para Ele. Não fique brigando pelas coisas da terra, não. Não maltrate ninguém pelas coisas da terra. Não despreze ninguém pelas coisas da terra. Não queira se aproveitar de ninguém. Porque o predestino é para que todos terminem nele. Todos que quiserem ser justificados por Ele, nós vamos acabar todos juntos. Então não vamos perder tempo com essas coisas passageiras. O que nos leva a viver essas coisas é o que tentou afetar a nossa alma. Frustrações, traumas. Entenda uma coisa: você não vai morrer. Quando você vive uma vida sabendo que não vai morrer, o que é isso, pastor? Você vive hoje como se estivesse vivendo na eternidade. Ai. Claro que eu tenho que ter um equilíbrio, saúde, emoção, físico, espiritual, mas é uma vida só. Eu estou vivendo hoje como se estivesse vivendo na eternidade. Alguém aí? Porque a palavra de 1 Coríntios 15:55 agora nós estamos falando de Paulo falando que nós vamos viver isso, ressuscitar com Cristo. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Eu não vou viver 85 anos. Eu não vou viver 90 anos. Eu vou viver uma eternidade. Então viva hoje como se já estivesse vivendo a eternidade, porque de fato é uma verdade. E aí nós vamos parar de brigar por coisas passageiras. Jesus já tinha visto o final. Então ele disse: está cumprido, não está terminado.
porque eu já sei como vai ser o final. Morte e choro. Tristeza e dor. Ou seja, Ele nos deu uma identidade, filhos. Ou seja, Ele nos deu autoridade, ministros da nova aliança. Em terceiro, Ele nos deu uma missão. Eu estou aqui só para cumprir e viver uma missão. E Ele vai voltar, Ele vai voltar. Tristeza, nunca mais. Por favor, feche os teus olhos e adore essa canção, porque esse será o seu fim. Tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro. Diga isso, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais haverá. Ele disse: está consumado. O que eu tinha que fazer eu fiz, mas não acabou. Porque ao final será assim: verei os olhos de Jesus. Não haverá. Verei os olhos. Eu não sei você, meu irmão, mas eu não vejo a hora. Às vezes nós ficamos alguns momentos na presença e dizemos: Senhor, não quero mais sair desse lugar. E é só uma amostra do que de fato será uma eternidade com Ele. Nós começamos nele. Vale a pena permanecer com Ele, porque o que Ele quer é que terminemos nele.